Graça e paz, irmãos. Ainda quer que você esteja, já oramos, já pedimos, mas eu preciso que você interceda por mim. Senhor Deus e Pai, põe as tuas mãos sobre minha vida. Ajuda-me, Senhor, a ser bênção na vida dos meus irmãos. Dá-me, Senhor, desembaraço de ideias. Dá-me, Senhor, clareza nas palavras. Dá-me, Senhor, graça para ministrar, Senhor, diante da tua congregação. São os teus, ó Deus, que se põem a ouvir nesta noite. Ajuda-nos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia juntamente comigo, livro de Juízes. Juízes capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 12. Juízes capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 12. A palavra do Senhor assim nos diz: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 a seguir, a Bíblia nos diz, está ali as primeiras expressões daquilo que nós chamamos de a expressão de fé do culto judaico. Todo o cabedal judaico, tudo aquilo que o judeu deve esperar e realizar no exercício da sua fé, nós encontramos nesse pequeno pedaço de texto. O texto começa dizendo assim: Shema, Israel, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa expressão, fazendo referência a Deus como único, não tem expressão mais verdadeira. O único ser que é único em si mesmo é Deus. Ninguém mais é único. Só Deus. Em todas as suas expressões, Deus é único. Só Deus é, unicamente falando, livre por si só. Nenhum outro ser, por mais que goze de liberdade, não pode dizer que tem a mesma capacidade de exercer liberdade como Deus o tem. Há várias circunstâncias ao nosso redor que terminam por delimitar. Muitas das vezes queremos uma coisa e terminamos por optar por outra, porque circunstâncias ao nosso redor nos levam, nos forçam a tomar, muitas das vezes, decisões contrárias à nossa vontade. Deus não. Deus é único. E uma das inúmeras maneiras de olhar para Deus e perceber nele o quão único ele é a expressão equilíbrio. Deus é unicamente equilibrado, só Deus é equilibrado por natureza. Não há nenhuma força que possa impelir a Deus contra a sua vontade. Deus é equilibrado. Quando Deus se mostra equilibrado, Deus se mostra como Ele verdadeiramente o é, faz parte da sua natureza. Quando você e eu nos mostramos equilibrados, é porque nós estamos pegando como que por empréstimo o equilíbrio que não pertence a nós, que pertence a Deus. Não há nada que possa fazer com que Deus se demova, não há nada que possa fazer com que Deus se desloque. Deus, mais do que equilibrado, é a própria essência do equilíbrio. E quando Deus resolveu, por sua soberana vontade, fazer a mim, a você, fazer a nós, fazer a humanidade, Deus colocou um objetivo, Deus colocou um alvo.
E o alvo, para mim e para você, o propósito maior pelo qual Deus nos criou, é que nós expressássemos, é que nós espelhássemos tudo que Deus é e tudo que Deus faz. Mas vocês conhecem a história. Nós, por conta do pecado, Isaías nos diz que é justamente o pecado que causa dissensão, que causa distanciamento entre nós e Deus. Por conta das nossas decisões pessoais, por conta das nossas inversões de valores, nós fomos, enquanto indivíduos e enquanto família, nos distanciando de Deus. Distanciar-se de Deus não é propriamente dito da sua figura geográfica. Distanciar-se de Deus é dos seus princípios, dos seus valores. E à medida que nós fomos nos distanciando de Deus, o maior e o mais brutal desdobramento desse distanciamento é justamente o desequilíbrio. Desequilíbrio este que nós percebemos em nós enquanto indivíduos e em nós enquanto sociedade. Nós somos desequilibrados financeiramente, nós somos desequilibrados, alguns sexualmente, outros são desequilibrados espiritualmente. Alguns demonstram mais equilíbrio numa área e menos equilíbrio em outra, mas equidistantemente. Mas em todas as áreas, ninguém de nós consegue demonstrar equilíbrio, justamente porque por mais próximo que estejamos de Deus, não estamos tão próximos quanto deveríamos estar. Quando um bêbado sai pelas ruas sob o efeito do álcool, o resultado é o desequilíbrio. O que busca ele? Um ponto de apoio no qual ele possa se reequilibrar. Mas qual é o grande problema da humanidade? É que são bêbados buscando reequilibrar outros bêbados. Não é em vão que ambos caem na perdição. Quando nós quisermos que a nossa casa espelhe reequilíbrio, nossa casa precisa novamente se encher daquele que é equilibrado por natureza. Toda e qualquer casa que demonstra desequilíbrio, na verdade demonstra falta de Deus. Na verdade demonstra alongamento e distanciamento das coisas dos céus. Quando nós desejarmos mais uma vez nos reequilibrarmos em toda e qualquer situação, precisamos voltar para as Escrituras, voltar para o manual de construção, voltarmos para os princípios e valores dos quais você e eu fomos criados. Nós não somos frutos do acaso. Nós fomos criados por uma mente gloriosamente inteligente, sábia, pessoal, que fez com que você e eu tivéssemos rumo, sentido, que a nossa vida tivesse propósito. Nós somos mais, que me perdoem os cães, mas somos mais do que os cães, embora alguns, por conta do seu modo de vida, demonstrem até uma ofensa compará-lo aos cães, não é verdade? Mas como projeto original, nós somos criados à parte dos animais irracionais. Deus nos deu o privilégio, Deus compartilhou comigo e com você o bem maior, que é o bem de poder se decidir. Poderíamos nós não termos sido criados com essa qualidade, com esse dom, mas Deus, porque quer se relacionar comigo e com você, e não há relacionamento se for de modo compulsivo. É preciso haver liberdade. Se não houver liberdade, não tem amor. Se não houver liberdade, não tem mérito e nem demérito. E Deus, que quer se relacionar, e Deus que é relacional por natureza, buscou em mim e em você relações. Deus quer reequilibrar a família. Deus quer voltar a ser o centro familiar, principalmente da família pastoral. Por quê? Porque em meio a tantos desequilíbrios, Deus escolheu uma família para reequilibrar todas as demais. A família de Abraão, a palavra família, ela traz juntamente consigo a conotação, a palavra nação traz juntamente, agregada a si, o conceito de família. Quando Deus escolhe uma família em meio a tantas demais, é que Deus quer, através desta família, na relação pessoal com esta família, que ela espelhe a grandeza de Deus a ponto das outras famílias se sentirem atraídas a um relacionamento tão profundo, dizer, eu também quero uma experiência como esta. A família pastoral deveria espelhar esta grandeza, mas aqui entre nós,
É sempre assim? Nós conseguimos sempre? Nós estamos habituados a espelhar tudo que Deus é e o que Deus faz dentro da nossa casa? Nem sempre. Nós planejamos coisas boas, nós planejamos um ministério frutífero, nós planejamos uma vida com equidade, mas nem sempre a gente consegue. Não é uma coisa fácil. Uma coisa é o âmbito das ideias, outra coisa, obviamente, é colocar em prática. Quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, nós vamos perceber que há um movimento de uma geração para outra geração, para outras gerações. A Bíblia nos diz que Josué, um homem, serviu a Deus, e serviu a Deus todos os dias da sua vida. E diz a razão pela qual ele serviu a Deus. Serviu a Deus porque conhecia ao Senhor e conhecia os feitos do Senhor. Ele conhecia as obras do Senhor. Era uma geração que havia experimentado Deus. No calor do deserto, eles viram dia após dia uma nuvem os cobrir durante a noite. Durante o dia, eles viram dia após dia, noite após noite, uma nuvem, uma coluna de fogo os aquecendo. Eles comeram todos os dias das mãos do Senhor, até o dia que estas experiências sensoriais, que essas experiências fantásticas cessaram. E cessaram por quê? Porque eles adentraram a terra prometida. Diz-nos o texto que a partir do momento que eles tomam posse da terra prometida, as sandálias que não haviam envelhecido durante todo o tempo começaram a esgarçar. As roupas que haviam se preservado, as fibras que haviam sido preservadas miraculosamente, agora começaram a se deteriorar. E uma nova geração se levanta. Não é uma geração que viu o que Deus fez, mas é uma geração que, por conta do que os seus pais disseram, também, de uma certa maneira, tiveram uma relação com Deus. Mas já não é uma relação como os primeiros tiveram. Já não é uma relação tatuada na alma, já não é uma relação gravada nas tábuas do coração, já é uma relação de ouvir dizer, já é uma relação de escola bíblica dominical, já é uma relação de caixinha da promessa. E esta agora nova geração gera uma outra geração que, distanciando-se de Deus, se curva diante dos deuses da terra. E aquele propósito primeiro de espelhar Deus diante dos pagãos se inverte. É os pagãos que agora conseguem influenciar aqueles que deveriam ter sido, ou que antes deveriam ter sido influenciados. Não é muito difícil a gente perceber esse movimento nas Escrituras. Alguém falou sobre Abraão há pouco tempo aqui atrás. Quando a gente olha para Abraão, a gente vê nele um homem aprovado por Deus, não é? Provado e aprovado. Ali está um homem com experiências profundas com Deus. Aliás, existe um teólogo que, quando fala das experiências de Abraão, ele vai descrevendo-as uma a uma, até que chega na experiência ápice. É aquela experiência onde ele vai levar o filho, não é? Onde Deus pede o seu bem maior, o seu bem mais precioso. E lá, vocês conhecem a história, ele é detido na hora fatal, e aí aquela história bonita de se contar, mas, diz esse comentarista, esse teólogo, que aquela cena foi tão brutal no coração, na mente de Abraão, que nunca mais Deus falou com ele, nem ele falou com Deus. Interessante, não? Aquilo marcou de tal maneira que já não se precisavam mais dizer absolutamente nada um ao outro. Um homem marcado profundamente, apesar de todas as suas dificuldades, apesar de todas as suas idiosincrasias, apesar muitas vezes até mesmo do seu mau exemplo. Ele levanta-se no seu lugar um outro filho, e Abraão não consegue dar com a mesma tenacidade essa continuidade geracional. O que é que você sabe de Isaac? O que é que a Bíblia fala de Isaac? De Isaac a gente sabe bem pouco, não? Sabe de umas histórias dos poços, mas parece-me que o que mais salta aos olhos na história de Isaac é que era um homem manipulado. Manipulado pela mulher, manipulado pelos filhos. O que se sabe mesmo de Isaac é que ele era filho de um grande pai, e pai de um grande filho, chamado Jacó. Jacó, por ser essa terceira geração que já vai dissipando, que as coisas de Deus já vão minguando, se não tem uma intervenção cirúrgica de Deus em meio à sua crise pessoal, ele vai encontrar o mesmo caminho que os netos de Josué encontraram. Não é em vão
que, se não está me falhando a memória, no capítulo 37, se não me falha a memória, quando vai começar a contar a história de Jacó, diz assim: e esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Espera um pouco, de quem é a história? É de Jacó ou é de José? A história é de Jacó, mas a redenção desta família vem através de uma outra pessoa, vem de José. Coisa interessante. É pai que ensina o filho a como fugir das dificuldades. Abraão foi um excelente professor para Isaac no modus operandi de como fugir da responsabilidade ou de uma situação difícil. Qual era o meio? Qual era a porta que ele sempre abria? A da mentira. Apertou as coisas, meu filho, não tem o menor problema de usar do artifício da mentira, não é assim? E Isaac estava aprendendo. Isaac pequenininho via o seu pai, ouvia o seu pai e aprendeu direitinho, porque no primeiro embate dele, na primeira dificuldade, ele usou do mesmo argumento. E Jacó, da mesma forma. Esse ciclo, essa progressão de deterioração moral só se estanca quando Deus intervém através de José. E Deus não quer estancar um processo de deterioração moral na sua família paterna através da sua vida. Quem sabe Deus não quer levantar você como um José no meio da sua casa. Quem sabe você, que é pastor pela misericórdia de Deus, só está aqui hoje porque Deus, por bondade, interviu cirurgicamente na história da sua casa. A minha família foi assim, a minha casa foi assim. Isso me fez melhor do que eles? Não, me fez mais agraciado, porque onde abundou o pecado, se não for assim, irmãos, nem você nem eu estaríamos aqui. Quando a gente olha para histórias como essa, e se você tem um pouquinho de cultura bíblica, você vai se lembrar de quem? Davi. Davi é um caso um tanto sui generis. Davi é um homem cuja relação com Deus inspira muitas perguntas, talvez até mais perguntas do que respostas. É um homem que tem uma vida que, se nós olhássemos de modo cru, não deveríamos nos inspirar tanto assim, não é? Tem muitas páginas na vida de Davi que deveriam ser grampeadas, coladas, ou quem sabe até mesmo, não é assim? Mas apesar de todos esses pesares, que nós não estamos aqui para falar mal dele, embora ele mereça, e eu não aliso ninguém, né? Embora Davi tenha lá os seus percalços, é alguém que é tratado nas Escrituras como homem segundo o coração de Deus. Como assim, Senhor? Davi tem algumas coisas, Davi tem alguns imbróglios com Deus, Davi tem uma relação com Deus que eu gostaria de não me meter, irmãos. Tem alguma coisa aí nessa história que Deus não contou. Tem algum lance aí, talvez, quem sabe aqui, tenha sido ele o único em todo o Velho Testamento que tenha percebido o ministério da graça antes que ela tivesse se estabelecido. Porque num mundo em que tudo gravitava ao redor do sacrifício, ele é o primeiro a dizer: Senhor, aqui entre nós, eu sei, eu já entendi que os sacerdotes não nos ouçam. O que o Senhor quer mesmo não é sacrifício, Senhor. O que te agrada de fato não é uma vaca morta, não é um boi degolado. O que o Senhor quer é um coração contrito, e esse o Senhor não despreza. Não é graça isso, irmão? Não é o cara que entendeu que não tem nada a ver? Não, Senhor, não é que não tem nada, tem a ver, Senhor. Meus irmãos entenderam, Senhor. Não, porque você fala que não tem nada a ver, daqui a pouco, como assim não tem nada a ver, meu filho? Como é que é isso, né? Você sabe que Deus nos repreende, eu não repreendo, irmãos, né? Olha ali, ó. Bom, Davi não consegue, com a mesma capacidade e propriedade, passar para os seus filhos. As dificuldades que ele passa com os filhos são enormes. Mas quem é o filho que o substitui? Salomão, o homem mais sábio. Eu fico pensando, que sabedoria é esta? Que sabedoria é essa que fez com que ele cavasse sua própria sepultura no solo da idolatria? Que sabedoria é esta? Que sabedoria é essa cantada em prosa e versos que afundou uma nação inteira se ajoelhando diante de deuses que eram falsos, postos-ídolos que eram falsos? Que sabedoria é esta? Vocês sabem, irmãos, que Salomão tinha uma estratégia de expansão. Tinha duas maneiras dele expandir o reino. Como é que ele fazia?
olhava lá um pedaço de terra ali e tal, chamava ali um 007 e perguntava assim: escuta, quem que é o dono daquele pedaço de terra? É o rei Jonatã. E ele tem filha? Tem. É bonita? Rei, um pedaço de mau caminho. É mesmo? Então, fala com ele que eu vou dar uma casa para ele lá em Cancún. Vai só tomar água de coco, dá uma vida na babesca para ele, mete a mão no terreno dele, está tudo certo. Com essa história, foi juntando. Só que nem sempre o seu Jonatã tinha uma filha bonita. Se a bichinha é feia, então nós vamos ganhar na força, é no tapa. Quer, não quer, eu vou com a espada. Quer, não é? O cara também não é burro também, né? A sabedoria dele serviu para alguma coisa, não é verdade? Nessa história juntar e tal, Deus disse para ele o seguinte: todo rei de Israel não pode juntar 3 coisas. Não pode juntar cavalos, não pode juntar ouro e não pode juntar mulheres. Foi justamente o que ele juntou. Cavalos, irmão, não era para fazer um aras, não, como tem alguns pastores. Não, isso é outra história. Desculpa, foi um escorregão aqui. Cavalos eram cavalos de guerra, então ele não poderia ter um poderio militar muito avantajado. Por quê? Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Ouro, por que não podia ter muito ouro? Quando a poupança está gorda demais, quando na igreja está entrando muito dinheiro. Qual é a nossa tendência? Qual é a nossa tendência, irmãos? Eu vou falar a minha, vocês estão chateados, vocês estão mais... Qual que é a minha tendência, irmãos? Eu lá quero orar, irmãos, eu lá quero falar com Deus, eu lá quero depender de Deus, nada. Meu filho esses dias entrou no meu gabinete e lá tem um cofrezinho, os irmãos ali sabem. Tem um cofrezinho que eu guardo atas. E as atas estavam guardadas lá, e meu filho começou a mexer na rodinha assim, pequi. Aí ele olhou para mim com aquela cara bem característica e falou assim: ô pai, qual que é o segredo do cofre? Para que você quer saber o segredo do cofre, menina? Porque no partir do momento que a gente souber o segredo do cofre, não temos mais ter relação. Você já imaginou, irmãos, o dia que nós aprendemos qual é o tipo de oração que cura câncer? Qual é o tipo de oração que faz as rendas da igreja aumentarem? Pastor, curso para cura de câncer. Dou essa patadinha, uma para cá, uma para lá, pronto, está curado. Irmãos, não queremos Deus nada. Como é que faz para as rendas? Não, aí é uma virada assim, não é verdade? Porque muitas das vezes nós estamos olhando para as mãos de Deus e totalmente desinteressados do seu coração. Mas qualquer um que ganhou o coração de Deus, com certeza tem as suas mãos abertas o tempo todo. Não é assim, irmão? E nós sabemos disso. Mesmo assim, continuamos olhando para as mãos. Então não podia ter cavalos e mulheres. Eu não sei se ele não entendeu muito bem. Ele juntou 700. Só mulher. E Pitelzinho, que é Como é que é isso? Irmão, eu não entendo um cara desse. 700 e mais 300. Eu fico pensando, como é que é isso, irmãos? Aí você imagina um camarada desse lá, um dia teve uma noite maravilhosa, com a 238. E essa mulher faz um biquinho. O que foi? Ontem meu poste ídolo caiu, quebrou. Fiquei super triste. Não, minha filha, vamos fazer mais 2. Não, conserta aqui agora. Cadê? Aí tem um ministério que conserta poste ídolo. Irmãos, com essa história, diz-nos a Bíblia, que no final dos seus dias a nação inteira estava tomada de ídolos, os quais Deus havia expulso para que eles pudessem tomar aquele lugar. Um homem como este vai gerar quem? Quem é o nome do filho dele? Roboão. Roboão, irmãos, é o filhinho de papai. É o pastor que herdou o ministério por herança. O menino não tem ministério. Não tem, irmão. O que você quer que eu faça? Ele não tem. Eu nem conheço, irmão, mas ele não tem. Alguém tem que ter coragem de dizer para ele: meu filho, você não tem. Mas papai me deu, mas você.
Não tem. O que é que eu vou fazer, irmãos? E aí o que o menino fez? Assumiu. E falou, e tem uma coisa, quando o papai dominava, o dízimo era 10%, não era assim? Rachou, acabou com o manto de unidade da nação. 12 tribos por norte, 10 tribos por norte e 2, só ficou com 2. Isso por bondade de Deus, ainda que tenha feito uma promessa ao avô dele. Irmãos, a grande pergunta é essa: o que é que você e eu podemos fazer para que essa não seja a minha e a sua história? O que é que você e eu podemos fazer para que essa não seja a minha e a sua biografia, para que isso não possa estar registrado na minha e na sua história? Eu gostaria de falar com você sobre 3 desafios. O primeiro deles é o seguinte: você e eu precisamos encarar o desafio de transferir a herança espiritual que Deus nos confiou. Vou repetir. Você e eu, como pastores, precisamos encarar seriamente a responsabilidade, o desafio de transferir a herança espiritual que Deus nos confiou. A responsabilidade de transferir o legado do temor do Senhor para os nossos filhos é nossa. E nós não podemos nos omitir como pais, que dirá como pastores. Nós, como pastores, não podemos encurtar o nosso braço, não podemos nos desviar, não podemos alegar ignorância sobre o fato de que pesa sobre nós a responsabilidade de transferir essa herança tão gloriosa que Deus colocou sobre os nossos ombros para a próxima geração, que dirá para os nossos filhos. Quando lá no segundo livro de Reis, no capítulo 20, Deus vai falar com o rei Ezequias, e Ezequias faz um pedido, o profeta Isaías adentra ao palácio e diz assim: põe a tua casa em ordem, os seus dias já estão contados. Você que é um estudante das Escrituras sabe, Deus não estava falando com relação aos utensílios do palácio, Deus não estava falando com relação à decoração da sala de estar, Deus estava falando com relação à família de Ezequias. Ezequias, preste atenção, o futuro está chegando, os seus dias vão findar. Passe, transfira para os seus filhos aquilo que você fez. É verdade, houve um grande avivamento enquanto você foi rei. É verdade, coisas gloriosas aconteceram, coisas gloriosas foram plantadas, sementes preciosas desceram ao chão. Mas tudo isso poderá cair por terra se você não conseguir transpor, se você não conseguir, ou melhor, traduzir isto em ações na vida dos seus filhos. Tudo o que você fez poderá vir cair por terra e até mesmo seu nome vir a ser esquecido. Passou um tempo, ainda no mesmo capítulo, a partir dos versículos subsequentes, acontece uma virada. Um outro momento da vida de Ezequias. Um outro rei vem à cidade de Ezequias, e ali Ezequias abre o seu palácio, ali Ezequias abre os seus tesouros e mostra a intimidade da sua casa a alguém para o qual não deveria tê-lo feito. E então o profeta Isaías é enviado lá novamente. E vocês se lembram o que foi que o profeta disse? Ezequias, o que foi que você fez? Você abriu a intimidade do seu lar para o seu inimigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: dias virão em que suas filhas serão defloradas, dias virão em que os seus netos pagarão um preço alto, porque você não consegue dar continuidade ao que Deus fez através de ti. Dias virão, as novas gerações irão colher um fruto amargo de uma decisão unilateral que você está tomando no final da sua vida. Vocês se lembram qual foi a resposta de Ezequias para essa imprecação do profeta? Que bom que isso não vai acontecer nos meus dias. Como assim, meu filho? Tá bom porque não vai acontecer com você? Tá bom porque você vai descer em paz à sepultura? Que paz é essa que te possibilita descer à sepultura sabendo que por omissão da sua parte a próxima geração vai sofrer, e não é pouco? Diz-nos a Bíblia que quando Ezequias morreu, o seu filho com 12 anos de idade tomou conta do poder, Manassés. E se os teólogos estiverem certos, há uma unanimidade em dizer que foi o pior rei que Israel já teve. Homens e mulheres, pais, acima de tudo, pastores, se não se dedicarem, dá trabalho, eu sei disso, se não obedecermos nós às imprecações de Deus, visando e falando e afirmando a nossa
responsabilidade de transferir essa espiritualidade viva, saudável à próxima geração. Pode ser que um dia, na curva da vida, nós sejamos chamados à responsabilidade diante de Deus. Pode ser que num dia desses encontros, a próxima geração, olhando para trás, diz: estamos colhendo o que não plantamos, estamos colhendo porque nunca fomos ensinados, nunca ninguém nos disse. Por isso, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Pastorear a nossa família é encarar o desafio de transferir a herança espiritual que Deus deu a mim e deu a você por graça, por bondade e por misericórdia. Segundo, pastorear minha família, sim, é um exercício e deve ser um exercício espiritual. Afinal, pastorear já está falando de um nível de espiritualidade. Pastorear minha família é encarar seriamente o desafio de transmitir os princípios e valores do reino de Deus. Vocês se lembram onde foi que o texto se encaixou no contexto histórico? Eles haviam acabado de conquistar a terra de Canaã. Eles estavam sendo ensinados por seus pais. Lembram? Os seus pais estavam vindo do deserto. Lá no deserto, quais eram as lições? As lições estavam baseadas na lei do Senhor. Lá no deserto eles sentavam pela manhã, sentavam à tarde, ao entardecer, sentavam à noite e olhando para a coluna de fogo diziam aos seus filhos acerca do fato de que precisavam depender de Deus. Vocês se lembram do maná? Quando o maná caía, a palavra maná, dizem alguns, que na verdade é uma expressão que tem uma tonalidade de pergunta. Quando caía maná, as pessoas perguntavam: o que é isso? O que é isso? Maná, maná. Então este maná que caía na segunda-feira, e havia uma palavra de Deus: só colha a porção de um dia. E quando chegava próximo ao sábado, não é? Na sexta-feira, colha a porção de 2 dias. O que é que as pessoas faziam? As pessoas não, irmão, porque eles estão muito distantes, muitos deles já estão mortos, aliás, todos já estão. O que nós faríamos? Colhemos a porção de um dia? Nós somos diferentes deles? Não. Está sobrando, acumula. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Juntava de 2 dias, mas o Deus que é tão sábio, foi o primeiro alimento com vencimento categorizado. 24 horas, não serve para mais nada. Foi Deus quem fez. Depois de 24 horas o alimento não prestava mais. Por que Deus fazia isso, irmãos? Qual era o objetivo? Por que Deus está fazendo isso na sua vida? Qual é o objetivo? Por que você chora tanto? Por que você reclama tanto? Eu queria que sobrasse, Senhor. Eu queria que desse para isso, que desse para aquilo, Senhor. E a corda continua bem apertadinha. Por qual razão? Deus quer que você e eu aprendamos a depender dEle. Irmãos, depender de Deus não é fácil, não é para qualquer um. Se eu pudesse, eu não queria depender de Deus. Eu quero depender dos meus próprios esforços, do meu próprio talento. Eu quero depender de mim mesmo. Eu quero ir e quero vir. Eu quero fazer, eu quero acontecer. E quando Deus diz assim, então faz e acontece, eu tento fazer e acontecer, irmãos, graças a Deus que tudo que eu fiz de errado nesta vida deu errado. A pior coisa que tem para um pastor é quando ele faz o errado e o errado dá certo. É a pior coisa. Por quê? Ele habitua-se, ele descobre. A pior coisa para um pastor é quando ele aprende a pregar. Ele sabe agora como fazer. Ele sabe quais são os psicológicos que aperta, não sabe. Ele sabe se as pessoas vão chorar, se as pessoas vão... Não é assim que nós somos? E nós vamos perdendo aquela dependência do Senhor. E nesse distanciamento nós vamos, como Joãos bobos, cambaleando em meio à igreja. E aí é um desequilibrado tentando equilibrar um bando desequilibrado. E aí a gente reclama porque as coisas não acontecem. E aí a gente ora diante de Deus. Eu tenho um amigo que estava orando, madrugada. Se era de madrugada, de que igreja ele era? Não, deixa, ok. Orando fervorosamente, Senhor Deus, me abençoa. Porque você sabe que alguns irmãos não oram, eles pregam para Deus, né? Lá no seminário isso era tão característico, irmão. Amantíssimo e soberano Deus,
Tu que habita nas nuvens imarcessíveis, tu, ó Deus, cuja palavra diz. Aí pensando que Deus fala assim: diz mesmo, meu filho. Eu nem tinha me atentado para. Tá escrito, meu filho, eu nem estou. Mas se você está falando, está escrito, tá, beleza. A gente prega para Deus, não é assim? E aí esse camarada pregando para Deus. Aí nem lembrei mais do que eu ia falar, irmão. Está vendo? Brincando. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode parar de orar por mim. Quando eu estiver falando, você fica em espírito de oração, não é da nossa? E os irmãos ficam em espírito de oração, aleluia. Madrugada, meu amigo orando: Senhor Deus, usa-me com poder, usa-me com graça. E os céus calados. Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero falar e as pessoas se arrependerem. Eu quero falar do teu grande amor. E os céus calados. De repente ele soltou a infeliz frase, disse assim: porque tu sabes que eu te amo. Os céus se abriram. E uma voz disse ao seu coração: não é verdade. Você não me ama, você me usa. Porque você sabe que para os propósitos que você colocou no seu coração, se eu não estiver com você, você não os alcança. Eu sou um meio para você, eu não sou um fim em si mesmo. Irmãos, quando eu ouvi essa frase do meu amigo, eu disse: eu estava ajoelhado com você e não sabia. Eu estava na mesma sala com você e não sabia. Aliás, eu acho que aquela sala estava bem cheia, não estava? Não é não, irmãos? Nós precisamos passar para os demais. Nós precisamos ser bênção na vida dos nossos filhos. Nós precisamos encarar esse desafio de transmitir princípios e valores do reino de Deus, porque eles estavam entrando na terra de Canaã, e agora aquela geração que havia experimentado a Deus havia ido embora. A geração que não conhecia os feitos de Deus, mas havia ouvido falar, também está envelhecendo. Agora a terceira geração não conhece nem os feitos de Deus e nem a Deus enquanto pessoa. Sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia nos conta, e fica tão claro, que eles deixaram a Deus. E deixaram a Deus por quê? Porque aprenderam com seus pais. A Bíblia nos conta que quando eles entraram na terra, o foco mudou. O foco já não é mais depender de Deus, o foco agora é econômico. A terra agora me pertence, agora eu tenho uma propriedade. Enquanto a gente paga aluguel é uma bênção. Mas no dia que a gente compra uma propriedade, custa para manter. Custa para... Você sabe que o problema não é chegar lá no alto, é manter-se lá em cima, não é assim? E eles viram os pais deles. Deus disse uma coisa para eles: quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te dá, lá existem pessoas. O que vocês devem fazer com elas? Coabitar com elas? Casar com elas? Negociar com elas? Vocês devem mandá-las embora, porque eu, o Senhor, as estou desterrando. Porque, irmãos, está lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus falando com Abraão, disse assim: Abraão, tu sairás daqui, a tua descendência vai peregrinar numa terra alheia, isso se dará por 400 anos. E aí Deus diz a razão, por quê? Tu voltarás para este lugar. Talvez alguém lá no fundo da sala perguntou: Senhor, por que 400 anos e não agora? E Deus disse assim: porque ainda não encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Deus amava os amorreus também. Deus esperou o tempo passar, Deus esperou até aquele momento que não tinha mais volta. Então agora vocês os expulsam da terra. Expulsar mão de obra barata? Expulsar gente que não tem CLT? Expulsar gente que não precisa pagar 13º nem hora extra? Não, ganhamos pela força, agora vão trabalhar para nós. Mas não foi isso que Deus disse. E a geração que tomou a terra aprendeu que os valores econômicos, a vantagem econômica, mesmo que coloque em dúvida os princípios de Deus, está valendo. E quando os princípios de Deus são colocados abaixo de outros valores, os absolutos caem e o relativo começa a reinar. E daqui a pouco nós já não sabemos mais o que é absoluto e o que é relativo. E quando nós perdemos a capacidade de distinguir o absoluto do relativo, nós podemos estar absolutizando o que é relativo e relativizando o que é absoluto. Não é assim? Pastor, eu não entendi nada. Eu ponho a legenda depois.
o que sustentará a próxima geração, o que vai livrá-los da corrupção moral, da deterioração de suas famílias, da apostasia, do abandono da fé. O que é que pode fazê-los? É justamente o Evangelho de Jesus, os princípios éticos, morais, espirituais, os princípios saudáveis que você e eu podemos transferir aos nossos filhos. Na verdade, irmãos, nós nos preocupamos tanto em deixar bens para os nossos filhos, não é verdade? Pagar uma boa faculdade, deixar, quem sabe, um bom carro. Na verdade, a grande preocupação que deveria tomar conta dos nossos corações é o nível de comunhão que nós deixaremos como exemplo para eles, seguindo o mesmo caminho e não se desviarem depois que forem velhos. São os conteúdos, são os ensinamentos aos nossos filhos que preservarão a eles no caminho reto, mesmo diante da sedução de caminhos tortuosos, que todos nós sabemos que terminam por desembocar na morte, na destruição. Nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos com quem nossos filhos andarão, nós não sabemos que ambiente eles vão frequentar, mas nós podemos instrumentalizá-los, nós podemos deixar para eles um legado, que eles poderão se utilizar na hora certa, no momento certo, para tomar as decisões mais corretas e acertadas. Fazendo isso, serão felizes como Deus assim, com propósito e graça, os fez. Portanto, nós precisamos, como diz o Salmo de número 78, o que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os feitos do Senhor, seu poder e as maravilhas que Ele fez. Por último, pastorear minha família é encarar o desafio de ser modelo e referencial em todo e qualquer modo de viver. Repito, pastorear no exercício espiritual a família que Deus colocou sob os meus cuidados, a começar na família que Deus colocou sob os meus cuidados. É um grande desafio ser modelo. É um grande desafio ser referencial. Em quê? Em todo modo de viver, em toda maneira de agir. John Maxwell tem uma frase que me apetece muito. Diz ele: nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. Muitas das vezes nós ensinamos uma coisa, mas terminamos por reproduzir outra coisa. Muitas das vezes nós ensinamos o que é certo, mas o modo com que agimos fala tão alto, que faz com que as nossas palavras se tornem inócuas aos ouvidos dos nossos filhos. Quando eu comecei o sermão desta noite, comecei com o Shema, e eu queria terminar completando o Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras foram repetidas por Jesus, por isso vale a pena ser lido novamente. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Ame ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam gravadas, tatuadas em seu coração, não apenas na sua mente, que estejam interiorizadas, que façam parte de você. E agora, com relação aos seus filhos, diz o texto, ensine-as, mas não as ensine-as de modo negligente, não. Ensine-as com persistência, ensine-as todos os dias. Converse sobre estas palavras quando estiver sentado em casa, converse sobre estas palavras quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, converse sobre elas, quando se levantar, fale sobre elas. Amarre-as como um sinal no braço e prenda-as na sua testa. Até hoje os judeus usam os tefilins. Até hoje eles amarram estas palavras com uma caixinha próximo ao baço esquerdo, porque é próximo ao coração, e na testa, porque é próximo à mente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É possível você ter um tefilim no braço, ter uma caixinha próxima à sua testa, e essa palavra não fazer parte do seu ser. Mais importante do que ter uma caixa sobre a cabeça é ter a Cristo Jesus na mente, na alma, no coração, encharcado de cima a embaixo. Muito mais importante. Nossos filhos estão nos olhando, nossos filhos estão nos observando, e pesa sobre nós também o dever e a responsabilidade de sermos modelo. Algum tempo atrás, eu tenho 2 filhos, vocês sabem. Eu estava viajando com o Dagnaldo. Eu vou citar o nome para eu não levar o pecado sozinho. Estava viajando com o Dagnaldo, andando pela cidade com o Dagnaldo no carro. E existem algumas piadas que os pastores contam, desculpem-me, irmãos, existem algumas piadas que eu conto, eu sei que os irmãos não contam. Existem algumas piadas que eu conto,
que eu até as acho interessantes, eu acho que eu levo jeito para algumas piadas, mas naquele dia, eu contei uma piada cuja escala de periculosidade não consegue identificá-la. A gente não sabe se ela é pesada, a gente não sabe se ela é leve, ficou uma coisa assim meio nublada. Você já viu uma piada assim? Você já viu aquela piada que não ficou bem? Não pegou legal. Já viu isso não? Já aconteceu com você ou não? Já? Não, nunca aconteceu? Ok. Apocalipse capítulo 21 diz que aqueles, e todos os mentirosos. Irmãos, eu tenho um problema de memória, porque às vezes eu saio do texto que eu nem sei porque eu citei esse texto agora. Mas voltando ao caso, onde é que nós estávamos? No carro. E aí contei aquela piada e o Dagnaldo olhou para mim, eu olhei para o Dagnaldo. De repente veio uma voz do fundo do carro, uma voz de menino, de criança. Meu filho João Marcos fez uma pergunta rápida, ele tem uma mente ágil, e ele fez uma pergunta interessante, e ele fez a seguinte pergunta: ô papai, foi filho? Ele falou: mas nós não somos crentes? Por alguns instantes você só está assim, no carro. Cri, 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 cri. Irmãos, eu tinha duas opções, tinha várias. Eu poderia ter dado um tapa. O que é isso? Poderia ter o repreendido a modo pastoral, com a impostação de voz. Não? Cala-te, menino. Não é assim, cara? Incircunciso de coração. Não é assim? Você está me expondo diante do homem de Deus. Não é assim? Quer dizer, eu não tinha me exposto, é ele que está me expondo, né? Poderia ter dito para ele: que é isso, menino? Conversa é essa? Se ponha no seu lugar. Mas também poderia ter dito como fiz. Olhei para o meu filho e disse assim, quase parando o carro: você está certo, meu filho. Você está certo. É difícil para mim dizer isso para você, mas você está certo. Nós somos crentes, meu filho. E eu vou lhe dizer uma coisa hoje: nunca mais você vai ouvir seu pai contar uma palavra como nunca mais. Para ele, irmãos, ele nem lembra, ele nem faz conta. Mas para mim, eu quero ter dentro da minha casa ovelhas que olhem para a minha vida e digam assim: tenho prazer em ser pastoreado por ele. Se eu não puder ser exemplo dentro da minha casa. E às vezes a gente desenvolve um tipo de vida que a gente não é exemplo dentro de casa, mas prega como se fosse exemplo para o mundo todo. E aí eu me recordei daquela história que lá na Assembleia de Deus nós contávamos. Um pregador, pastor, dizendo em praça pública, como fazíamos antigamente: Deus muda a vida das pessoas. Deus faz do homem um pai melhor. Deus faz do marido um marido melhor, que ama a esposa. E alguém gritou lá no fundo: o que é, pregador? Ele disse: mano, não é possível, aumenta o som. Deus entra na vida das pessoas e transforma. Deus faz do homem um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor. Deus muda a vida. O camarada gritou de novo: o que é, pregador? Ele falou: meu amigo, você é surdo? Ele falou: não, eu sou seu vizinho. Porque se Deus faz tudo isso, precisa começar na sua vida. Eu conheço a sua história. Que Deus nos guarde em todo o tempo. Que a gente tenha a graça de Deus de pastorear a nossa própria casa. Irmãos, eu tenho 2 filhos, você já tem, muitos aqui já têm filhos casados e tal. Oremos pelos nossos netos. Todo pai que preza pelas coisas de Deus, quando um filho dele sai dos caminhos do Senhor, eu não disse sair da igreja. Tem filho de pastor que sai da igreja para continuar andando com Deus. Porque tem algumas igrejas que nem Deus mais está lá. Então, não é o fato de ter saído da comunidade que deixou de estar em Deus. Tá certo? Não necessariamente. Que a gente tenha a graça de Deus de suplicar
E como é que a gente educa, irmãos? Tem uma regra? Não tem. Essa nova geração não está em busca dos mesmos valores que você e eu fomos ensinados. Na nossa geração, o valor proeminente era a perfeição. Tem que andar retilíneo, o sapato tem que estar brilhando, você tinha que ser um exemplo moral, ético, ainda que fosse só por fora, aquela retidão aparente. A geração de hoje valoriza a coerência mais do que a perfeição. Não adianta nós fazermos culto doméstico, terminou o culto doméstico, o telefone toca, você diz para a mulher: diz que eu não estou. E os filhos estão aprendendo conosco. Que Deus guarde a nossa casa. Eu gostaria de fazer um pedido especial para você. Você que está aqui, é pastor, é pastor, que você inclinasse sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração. E eu gostaria que você se lembrasse dos seus filhos. E se lembrasse do maior até o menor. Comece pelo mais velho. Se for uma moça, quem sabe até mesmo já casada, ore pela vida dela. Quem sabe você até mesmo já tem netos. Não deixe de orar por nenhum deles. Apresente-os, a fim de que a boa mão do Senhor, por amor a você, os acompanhe por onde quer que eles andarem, a fim de que os compromissos que Deus fez com você possam se derramar também sobre a vida deles, a fim de que eles aprendam a dizer: Pai, não apenas ore por mim, mas Pai, ore comigo. Vamos orar juntos. Ensina o teu filho no caminho e não o caminho. Estando com ele, seja você. Ah, pastor, a coisa que eu mais gostaria é que meu filho tivesse o coração tatuado pelo fogo do Espírito Santo. Isso você pode dar a ele, se o seu coração for assim. Se houver esse fogo queimando dentro da sua alma. Senhor Deus e Pai, te rendo graças por esta noite. Te rendo graças a Deus pelos nossos filhos. Senhor, o Senhor nos deu cada um deles. Cada um deles tem a sua beleza em particular. Cada um deles, ó Deus, tem a sua graça em particular. Jesus querido, quando o filho de um homem que pratica o mal nasce, o Senhor abençoa aquela criança pura e simplesmente por ela ser humana. O Senhor ama os seres humanos. Mas quando um filho de um homem ou de uma mulher que serve ao Senhor nasce, um sorriso brota nos teus lábios, a tua mão se estende e nós consagramos a nossa casa aos teus cuidados. Dá-nos, ó Deus, a graça de espelharmos equilíbrio dentro do nosso lar. Dá-nos a graça de espelharmos, Senhor, o que o Senhor é e o que o Senhor faz, a começar dentro dos nossos lares. Ministra sobre nós, a fim de que nós, por bondade, por misericórdia, ministra sobre nós, desequilibrados por natureza, equilíbrio, Senhor, a fim de que equilibradamente possamos, usados pelo Senhor, equilibrar a outros, a começar os de nossa casa. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, Deus os guarde, em nome de Jesus.